Boa tarde, vamos dar início à nossa programação de sábado, dessa vez virtual, já que estamos com as nossas atividades temporariamente suspensas e vamos sempre colocar pela internet as nossas atividades públicas. E nessa tarde de sábado, vamos ouvir as reflexões do nosso companheiro Edmilson Marmo Moreira, que vai nos trazer o tema O Renascer Espiritual. E é importante que façamos esses eventos, mesmo que virtuais, porque é um momento em que nos unimos em pensamento e podemos, como se estivéssemos dentro de um centro espírita, nos unir ao alto e receber desse alto os fluidos necessários para superarmos as nossas dificuldades, passarmos por essa situação em que todos nós estamos envolvidos da melhor forma possível, sem perder a fé, a esperança e a certeza de que tudo passa, tudo é temporário e tudo é para o nosso aprendizado. Então, nós vamos começar com a leitura de uma mensagem, em seguida uma prece. A mensagem é de Palavras de Vida Eterna, um livro escrito por Chico Xavier, sob a orientação do seu mentor, Emmanuel. E ela se intitula Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, disse Jesus, anotado em Mateus, no capítulo 9, versículo 16. E a mensagem na interpretação de Emmanuel: não conserves lembranças amargas, viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita vapor, regressa na nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. De janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo te estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel. Eu convido a todos e a todas que nesse instante, pensando em Jesus, Jesus está ao nosso lado e quer o nosso melhor. Que possamos abrir o nosso coração a esse ser amor que habitou entre nós em carne e osso e em espírito continua conosco, nos esperando esse momento em que vamos recomeçar de onde paramos, dos nossos erros, dos nossos deslizes, das nossas faltas, para não mais tornarmos a errar, conforme Ele mesmo disse àqueles que curou, porque sabemos que a cura se dá
quando nos libertarmos daquilo que nos faz doentes, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o pensar apenas em si mesmo, que possamos todos aproveitar esse momento que estamos vivendo para pensar naqueles que estão sofrendo mais do que nós, aqueles que não têm uma casa para se isolar, aqueles que não têm um hospital para se internar, aqueles que ainda não entendem que o processo de resgate muitas vezes se passa pela dor, pela dificuldade, pelo infortúnio, que nos faz crescer na fé, acreditando numa vida maior do que essa vida material que é temporária e já está acabando, que possamos nos desapegar do que é material, principalmente as ideias materialistas, e nos elevarmos, em espírito que somos, a algo maior, aos céus, à espiritualidade. E nesse momento queremos em especial pedir por aqueles que estão lutando na linha de frente contra essa pandemia, as enfermeiras, os enfermeiros, médicos, atendentes e todos que estão fazendo alguma coisa para minorar sofrimentos, que ainda, embora não possamos entender de imediato, há um propósito, há um porquê. Deus está sempre no comando e Jesus é o governador do planeta. Que se faça a tua vontade e possamos todos dizer graças a Deus. Queridos irmãos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que a paz do Senhor esteja conosco nesta tarde de sábado, 28 de março de 2020, em que estamos vivendo situações especiais no nosso planeta, diferentes, né? Nesse processo de isolamento, dessa necessidade de recolhimento físico, mas não necessariamente de isolamento virtual. Podemos estar mais próximos, utilizando esse tempo, esses momentos, para falar no bem, para falar no amor, para pensar em coisas nobres, para pensar de forma positiva, para desejar sucesso àqueles que estão trabalhando, deixando de lado os conflitos, as intrigas, as brigas, que não condiz com a nossa conduta cristã sobre a leitura que a doutrina espírita nos oferece. Nesses momentos turbulentos que nós temos passado e vivido, eu resolvi trazer uma reflexão sobre a necessidade que todos nós temos de deixar o homem velho para trás e assumir definitivamente uma nova roupagem, né? Assumir uma postura moral, ética, condizente com esse mundo de regeneração que todos nós estamos aguardando. Então, o tema de hoje, o renascer espiritual, vai tratar um pouco disso. E eu separei alguns trechos do Espírito Emmanuel, que estão em várias obras, mas particularmente no livro Palavras de Vida Eterna, vários trechos para que a gente possa fazer um apanhado de ideias que tratam dessa necessidade de transformação moral. Então, nesses minutos que vamos conversar, que esse pensamento seja o nosso foco. O que nós precisamos fazer para realmente assumirmos a postura do homem novo, a postura do homem que herdará a terra, essa terra de mudança, essa terra nova, onde o bem deve prevalecer sobre o mal, sobre a nossa ignorância, sobre o nosso atraso, sobre as nossas brigas, intrigas, discussões, desavenças. Então, o que nós precisamos fazer? Algumas reflexões sobre isso nessa tarde de hoje. Nesses conflitos, e é só a gente entrar nas redes sociais para perceber, nós conseguimos identificar essa necessidade que é urgente desse renascimento espiritual. É renascer no sentido de ter uma oportunidade nova, de deixar aquele homem velho,
aquele espírito ainda rebelde, vingativo, rancoroso, né, agressivo, que nós trazemos do nosso passado, para um homem mais cordato, mais jovial, mais otimista, corajoso, que enfrenta os desafios com a confiança na espiritualidade, mas fazendo a sua parte, a sua tarefa, cumprindo o seu dever retamente. Então nós precisamos, nunca foi tão necessário essa mudança de mentalidade, nunca foi tão importante assumir as consequências, né, dessa visão espiritual da vida, como nos dias que nós estamos vivendo. Nós aprendemos na doutrina espírita que a reencarnação é uma dádiva divina, é uma grande oportunidade que o espírito tem de, esquecendo temporariamente, do ponto de vista consciente, o seu passado, os seus contatos, o que o trouxe até aqui, mas trazendo toda essa bagagem de forma inconsciente, através de aptidões, né, para que ele possa, numa nova jornada, numa nova roupagem, ter oportunidade de refazer seus caminhos, de lidar com aquelas pessoas que ele teve dificuldade, de reconstruir pontes que ele destruiu. Então, a reencarnação é uma oportunidade bendita para todos nós. Mas será que nós precisamos realmente aguardar uma nova existência? Quer dizer, passar dessa para o plano espiritual, revisar o que já aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, começar uma nova existência para fazer realmente essa mudança espiritual? A reencarnação é uma dádiva, mas será que com a nossa consciência de hoje, com o que a gente já sabe que nós precisamos fazer, será que não é a hora da gente tomar a rédea da nossa vida, o controle, né, racional das nossas ações? Então, a gente vai discutir alguns trechos que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos oferece, para que a gente possa ver se é possível, como fazer isso, quer dizer, se é possível modificar o que nós precisamos fazer para fazer essas mudanças já imediatamente. Lembrar um ensinamento do Cristo, quando ele diz, que em Mateus 9,16, que ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. É muito interessante esse trecho, porque o pano aqui a gente poderia metaforicamente dizer que é o que nós trazemos, né? É a nossa bagagem intelecto-moral, e colocar remendos novos, ensinamentos espirituais novos no homem velho acaba não funcionando muito bem, porque a gente acaba dando uma interpretação, uma roupagem nova num comportamento velho. Então é aquele homem que, do ponto exteriormente, ele parece uma coisa, mas interiormente ele age de forma diferente. Então é aquela pessoa que na quarentena fala, vamos ficar em casa, mas não porque ele está preocupado com a pandemia, mas simplesmente porque ele não quer trabalhar. Então, não é um homem novo, é alguém que aparentemente tenta demonstrar algo que ainda não está no seu interior. Então nós precisamos fazer essa mudança imediatamente, porque senão esse remendo, né, apesar de ser um pano novo, ele não vai se fixar, ele não vai resistir naquele pano velho que nós trazemos. Emmanuel, comentando esse trecho, ele diz o seguinte: de janeiro a janeiro renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remando novo em pano velho. Quer dizer, nós podemos, ano a ano, nós fazemos isso no início do ano, várias promessas, vários desejos de transformação. Mas se nós não mudarmos interiormente de verdade, isso são só palavras, acaba não acontecendo. Então entra ano e faz ano, e entra ano, volta ano, e a gente está com as mesmas propostas, com os mesmos desejos, com as mesmas promessas de mudança, e que não acontece. Não acontece porque o homem interior ainda é o homem velho. Desse modo, segue Emmanuel, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram
deita fora as aflições improfícuas. Olha que lindo, né? É encontrar aquilo na nossa vida que não presta mais, que é inútil. Quanto peso inútil nós estamos carregando através de intrigas, de sabores, inimizades, coisas que já aconteceram no passado e que a gente traz para o presente e sofre no presente com algo que já aconteceu e não tem mais como remediar. O que nós podemos fazer é uma mudança de atitude hoje para que algo novo aconteça na nossa vida. E a gente fica vivendo de passado. São aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Essa frase de Emmanuel é muito interessante, porque nós aprendemos na doutrina espírita que o progresso é infinito e que todos nós estamos destinados a esse progresso, a essa perfeição. Nós alcançaremos a perfeição. Então, as oportunidades que a gente precisa para alcançar essa perfeição, a espiritualidade superior, Deus em última instância, nas suas leis divinas, vai nos proporcionar. Acontece que aquela oportunidade específica que nós perdemos, essa não volta. Para dar um exemplo material bem simples. Às vezes a gente está na época de infância ou de juventude, adolescência, e os nossos pais nos pagam um curso de um idioma, de um curso de inglês, a gente vai na escola e às vezes a gente não se dedica como poderia. A gente está com tempo para fazer aquilo, está recebendo aquela oportunidade e não se dedica da melhor forma. Passa os anos e aí a gente vai buscar um novo emprego, uma nova situação e aquele conhecimento que poderia já estar consolidado em nós ainda não está. E aí a gente vai ter que correr atrás de uma outra oportunidade, de aprender algo que já poderia estar conosco, que poderia ser parte da nossa bagagem, numa situação muito mais difícil, às vezes sem o tempo que a gente precisa para aquilo, tendo que abrir mão de outras atividades, lançando mão, inclusive, de recursos materiais para fazer aquilo, porque a gente não aproveitou aquela oportunidade. Dá para fazer, dá para corrigir, claro, mas numa situação que é muito difícil. O Espírito André Luiz tem uma frase que é muito interessante. Todo esforço de hoje é facilidade no sorrir amanhã. Então, nós temos que deixar o homem velho, né, a roupa velha, e renascer espiritualmente, vestir uma roupagem nova que realmente faça sentido nesse mundo novo que todos nós estamos vivenciando, esse nascer de uma nova jornada, de uma nova era. No Sermão do Monte, num dos trechos, Jesus vai dizer para nós que são bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é a hora da gente nos limpar interiormente, né? Deixar a sujeira que nós carregamos desse nosso passado cheio de problemas e enfrentar os desafios novos com otimismo, com coragem, né? Nesses dias turbulentos, às vezes é triste a gente ver que nós, espíritas, ficamos assustados, né? Amedrontados, esquecendo os ensinamentos que os espíritos nos oferecem. A certeza de que se nós fazemos a nossa parte, Deus fará a dele. A lei natural vai nos beneficiar. Então, é uma lei para o bem, né? A misericórdia divina nos conduz para um amanhecer melhor, desde que nós façamos a nossa parte. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Olha que lindo! Quando a pureza estiver nos nossos olhos, né? Falando dos puros de coração, nós vamos olhar o problema do próximo não para criticá-lo, que é o que a gente tem visto nas redes sociais, no dia a dia. As pessoas não têm tolerância com as dificuldades alheias. É um ataque contínuo. Mas isso demonstra como está o nosso olhar. Porque se a gente tem pureza no olhar, nos nossos olhos, a gente consegue olhar com compaixão a dificuldade do outro, né? Não ficar levantando mais problemas. Mas o que eu posso fazer para contribuir para um mundo melhor? Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções.
Então, quando a gente tiver pureza moral, o que a gente ouvir de maledicência, de maldade, de intriga, a gente vai perceber o sofrimento que aquela pessoa ainda carrega. E isso não vai nos contaminar, nós vamos continuar agindo no bem. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Então, nós não podemos impedir que as pessoas venham conversar conosco e, eventualmente, tragam intrigas, fofocas, né, situações falando mal de outras pessoas. Muitas vezes a gente tem que ouvir isso, mas se a gente estiver com a pureza em nossos corações, a nossa boca não vai alimentar aquilo, não vai incentivar aquilo e nem vai transmitir aquela informação equivocada para os outros. Nós vamos deixar, nós vamos fazer silêncio, nós vamos fazer uma contemporização, nós vamos colocar uma palavra positiva naquele momento, nós vamos deixar que as coisas, que aquele veneno morra ali, ele não vá para frente. Essa é a nossa postura. Será que é assim que nós estamos agindo nos dias atuais? Nesses dias de intriga, em divisões, né? Onde as pessoas não conseguem mais conversar, respeitar a opinião alheia? Será que é assim que nós estamos agindo? Basta ver como estão nas nossas redes sociais. Será que, diante desse ensinamento, a gente teria coragem de abrir as discussões nas nossas redes? Às vezes, dentro da família, os nossos grupos no WhatsApp, é uma boa reflexão. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Então, o raciocínio, a fé que raciocina, com a pureza do coração, vai permitir que a gente consiga ver o mundo com a sua beleza, diante das dificuldades que ele muitas vezes nos apresenta. Então, a gente vai ser capaz de acender luz. Será que nesse momento de turbulência na humanidade inteira, nós estamos acendendo luz para uma justa resistência? Ou estamos aumentando a treva em nosso derredor? Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Então, quando nos estivermos com a pureza, vem a razão, mas vem também o amor, que vai ser capaz de entender o outro no seu momento existencial. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Desculpa. Uma frase de Viktor Frankl, psiquiatra judeu, teve experiência no campo de concentração. Nada proporciona melhor capacidade de superação e resistência aos problemas e dificuldades em geral do que a consciência de ter uma missão a cumprir na vida. Será que nós estamos tendo essa consciência? E aqui não é uma missão grande, mas algo bom por fazer. Dá sentido à vida. Quantas pessoas nesse momento estão pensando em se matar por causa da pandemia, porque estão presos em casa? Será que a pessoa não consegue perceber que nós somos muito mais que esse corpo? Que a nossa existência vale muito mais do que isso? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Foi um ensinamento que Paulo escreveu em uma de suas cartas a Timóteo, né? Então, nesse momento, não é para temer, né? É para ter confiança em Deus e fazer a nossa parte. É a oportunidade de nos relacionar melhor em casa, com os nossos familiares. Há quanto tempo a gente não passa uma semana com a família? Agora é uma oportunidade forçada. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando ou estamos cada um no seu quarto? Cada um continuando almoçando separadamente? Será que a gente está perdendo mais uma chance que a vida nos oferece? É encontrar em todos os desafios
O homem novo é esse homem, e renascer espiritual é esse homem que é capaz de encontrar em todos os desafios uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Olha quanta coisa a gente pode fazer nesse período. Fazer cursos, conversar, assistir vídeos positivos. Será que a gente está ocupando o nosso tempo com coisa boa? O que nós estamos fazendo nesses dias? Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade ou será mais uma oportunidade perdida? Todos somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Olha só, dons divinos da fortaleza, do amor e da moderação. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. Quer dizer, a gente quer receber, mas não quer dar a nossa parte, né? Aquilo que o contrato de trabalho foi estipulado. Então a gente recebe, que é os direitos, mas falha nos nossos deveres. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, ele recebe o salário no final do mês. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. Então, todos nós estamos parados em casa. Mas quem é que está aproveitando esse momento para crescer de fato? É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias equinstantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então não ter medo, ter confiança na espiritualidade superior. E para terminar, a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, em resumo, a gente precisa esquecer do nosso passado. Aqui, esquecimento do passado, não no sentido da reencarnação, das nossas mágoas, das nossas intrigas, daquilo que ficou, deixar para trás, para que a gente possa limpar o nosso coração com uma visão positiva do nosso futuro. Porque eu preciso ter um entendimento que a vida não é só esse momento presente. Ela tem uma razão de ser. Nós temos um sentido, tem uma visão de eternidade, um senso de eternidade. Com coragem, porque os desafios são grandes. Mas a gente precisa confiar em Deus. Ter coragem para enfrentar. Com discernimento. Porque se a gente sair fazendo qualquer coisa, por exemplo, temos que ficar em casa. Né? Ouvir as autoridades. Fazer a nossa parte, a confiança em Deus, mas cumprir o nosso entendimento. Né? Entender que é preciso equilibrar o conhecimento espiritual com o conhecimento que nós já carregamos na matéria, para fazer sempre o melhor. E sempre com alegria. Porque não faz sentido, com tanto conhecimento que a doutrina nos oferece, a gente ficar num processo de depressão, de tristeza, né? de pessimismo, de que nada vai dar certo. Tá, existe um planejamento, nós precisamos fazer a nossa parte. Então é isso, pessoal. E essas reflexões de Emmanuel possam nos auxiliar, nós possamos reler esses trechos e pensar no que nós precisamos fazer para essa mudança efetiva do homem velho para o homem novo. Para encerrar o nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer uma prece um pouco diferente. Eu vou ler uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, que o Chico Xavier psicografou, do espírito Castro Alves. E ela vai ser a nossa prece de gratidão. Diz o seguinte, o título da mensagem é Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos,
múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem se ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma celsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos muita paz. Que assim seja. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa.
Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.